Como a gente faz aqui toda terça e quinta-feira, a gente traz sempre um convidado para bater um papo. Eu já tinha falado aqui que eu ia trazer o Marden Negrão. O Marden Negrão é essa distinta figura que está aqui hoje comigo, secretário da Centran. Não é um cara daqui de Porto Velho. Gosta muito daqui, já se identificou bem com a cidade, sabe dos pepinos que ele tem aqui para resolver em termos de transporte, mas ele tem um cara que vai ajudá-lo bastante. Ele não é engenheiro de trânsito, mas tem um engenheiro de trânsito. Obrigado por você ter vindo, ter aceito o convite. Que legal a gente poder bater esse papo aqui. Muito obrigado pelo convite, Léo. Agradecer, porque a tua audiência é excepcional, a tua figura é uma figura muito respeitada aqui na cidade. Então, ter a oportunidade de trocar essa ideia com você, de poder conversar com a população através do teu programa, nos deixa muito lisonjeados. Negrão, nós tivemos aqui durante um período anterior aqui ao Roberto Sobrinho uma série de pardais que foram colocados na cidade. Tinha uma razão, tinha uma função, mas o certo é que hoje eles não existem mais. Depois disso, nós tivemos uma conversa muito bonita a respeito de algo chamado mobilidade urbana, que a gente não sabia nem direito o que era, mas sabia que ia acontecer. Aí nós recebemos, a Prefeitura de Porto Velho recebeu uma verba bastante razoável para encetar uma campanha e projetos, programas, enfim, uma série de ações de mobilidade urbana. Eu queria saber o que é que você recebeu disso aí em termos de serviço, em termos de verba, o que é que ficou e o que é que a gente pode pensar em termos daquilo que vai acontecer com esse dinheiro todo que está na sua mão. Em termos de verba, o que nós temos é o que está publicado no Diário Oficial do município no orçamento programado de 2016. Essa verba do programa de mobilidade a que você está se referindo, né, ela acabou sendo devolvida porque não foi executado o projeto. É verdade. Quanto? Você tem ideia? Acho que era em torno de 90 milhões, mas foi uma discussão que envolveu o Ministério Público, a Associação Comercial, a Secretaria de Transporte. Né? Mas nós estamos aqui para construir o futuro, construir o progresso. O Hildon, que é o nosso prefeito, quando nos fez o convite, nos seduziu com essa ideia. Eu tenho um carinho muito grande por Porto Velho e fiquei encantado de poder vir participar dessa construção de progresso. Nós temos sim muitas dificuldades, Léo. Nós temos um grande gestor à nossa frente, que é o Hildon, comandando. E para você ter uma ideia, você falou de uma verba enorme de 90 milhões. A maior emenda de bancada da história para desenvolvimento de mobilidade, e é um conceito que está inclusive no nome da nossa secretaria, né? Agora é Secretaria de Trânsito, Mobilidade e Transporte. Mas a maior emenda de bancada da história recente do país veio para Porto Velho. E veio para construir pavimentação, drenagem e guias, né? E o prefeito Hildon está trabalhando pessoalmente no desenvolvimento disso. Quem tiver a oportunidade de olhar na página do Face dele, ele colocou ontem à tardezinha, umas 15 para 7 da noite, salvo engano, né? Uma postagem dele e o Thiago Beber, que é também secretário de Mobilidade e Infraestrutura Urbana, né? E um outro engenheiro, que é o Dr. João Luiz, né? Discutindo a implantação desse projeto de pavimentação. Pô, que legal. Então, a gente veio para tentar devolver o carinho e o respeito da nossa cidade. E eu digo nossa porque eu não vim aqui passar uma chuva, eu vim aqui para ficar. Oh, que legal. Eu vim porque eu amo Porto Velho e acho que esse projeto vai ser transformador. Você me dá só um minutinho? Algumas cidades do interior vão ficar agora aí com a sua programação. A gente se encontra amanhã 10 para 6 novamente e a gente continua aqui agora com o Negrão. Ok? Bom, você está vindo para ficar. Isso já é para mim aqui. Opa, não é ninguém que veio passar chuva, já está arrumado aqui, já está com o pé aqui dentro e agora está na hora da gente dotar essa cidade daquilo que ela precisa. Exatamente. Quando a gente fala de mobilidade urbana, normalmente as pessoas pensam em termos de por onde é que vai passar o ônibus? Qual será o tipo de ônibus? Por que tem que ter táxi e não pode ter Uber? Que está a discussão da semana agora. Via ciclovia ou faixa de bicicletas no meio da rua. Como é que a gente pode fazer para
ordenar o trânsito na cidade, que é toda bem divididinha, o que facilita muito, mas que implica também numa série de construções que são um desafio para o técnico de trânsito. Todo o planejamento do trânsito, do transporte, que são coisas que se complementam, mas são distintas, né? Ele tem que passar por um estudo, quase que um estudo sociológico, né? Você tem que entender todo esse conceito. A cidade como ela é, como ela se comporta, aonde está o domicílio, onde está o trabalho, onde está a residência, né? Para a gente poder definir como a gente trabalha a mobilidade. A mobilidade começa com o pedestre, Léo, porque todos nós somos pedestres. Então a mobilidade começa com calçada, depois a mobilidade vem para a via, pode ser uma via segregada ou não para bicicleta, né? Pode ser a via com um bom calçamento para o automóvel, para o ônibus, para carga. As carretas que nós temos aqui, né? Para o horário da carga, né? Então tudo a gente tem que adequar. E isso a gente tem que fazer com estudo, com programação, com respeito às formas aplicadas dentro do município, né? E nós temos que lembrar um fator histórico interessante aqui. Aquela Porto Velho de 1990 que eu conheci, era uma Porto Velha rica em bicicletas. 5 horas da manhã era um desespero para a gente sair da Zona Leste. É verdade. Muita bicicleta, as pessoas. O que você está fazendo aqui em 1990? Eu vim aqui a passeio, eu vim a trabalho, eu vim prospectar negócios com uma empresa de comércio exterior que eu trabalhei, né? E me apaixonei já na ocasião, né? Foi quando eu vim para cá também. E na época falava-se da construção do porto. Uhum. Esse porto que saiu agora era dito que sairia em 90, então eu vim para analisar, né? E naquela época já me encantei com aqui. Mas o que nós temos que pensar é como é que a gente trata a cidade com carinho, e aquele movimento que tinha lá as bicicletas, né? Era uma cidade muito mais humana. Havia o deslocamento de bicicleta, havia uma frota reduzida de automóveis, não era a frota que tem hoje, tinha pouca motocicleta e tinham alguns ônibus que faziam as mesmas linhas que fazem hoje, porque o planejamento da linha de ônibus de Porto Velho é de 1986. Ou seja, o desenho de por onde o ônibus vai passar é aquele ali. Era aquele ali, né? Então isso a gente tem que repensar, tem que reestudar. Mas aí veio um desenvolvimento econômico maior e a frota de veículos ampliou vertiginosamente. E grande parte dessa ampliação da frota veio com a chegada das bicicletas, com a chegada das motocicletas. Aí entrou aquela febre da bis, a cinquentinha, não sei o que. Dali a gente começa a ter um vértice de caída do transporte coletivo, que o indivíduo, ao receber o vale transporte em dinheiro, ele tinha a opção de comprar a bis em vez de embarcar no ônibus. E como as linhas estavam defasadas, porque a cidade foi crescendo, né, e foi ficando distante o transporte oferecido da necessidade do trabalhador, então o sistema foi se enfraquecendo. Culminou num colapso do transporte público, acabou vindo com intervenção. Hoje nós estamos com um contrato emergencial esperando nova licitação. Que deve ocorrer? Que deve ocorrer assim que nós terminarmos o estudo técnico necessário para definição de linhas e serviços de ônibus. Quando nós conversamos a primeira vez, eu estive lá na Centran, fui lá me apresentar para você. Eu sou o Léo, sou o cara que faz um programa que vai falar muito de você. E você me disse o seguinte: olha, fazer tocar o serviço de trânsito aqui não é tarefa fácil. Porque eu disse assim, aqui é muito fácil para você que veio de São Paulo. Não é tarefa fácil, aqui é muito difícil também. E é o seguinte, o maior problema que nós temos aqui não é a mobilidade, o trânsito, isso e aquilo, é a educação. É o comportamento. Me lembro que você falou a respeito disso. Porque é uma coisa interessante aqui, acho que todas as vezes que eu saí de carro, nenhuma das vezes que o carro parou no sinal vermelho, eu não vi alguém furar o sinal. Com certeza. Ou é um motociclista que fura o sinal, ou é um veículo de passageiros que fura o sinal, né? E aí, órgão
um transportador. Outro dia eu vi um motofretista furando, um mototaxista furando o sinal. E não é incomum. E são coisas que a gente assusta, porque aquilo é falta da informação. Não é falta da educação, é a falta da informação de quanto um trânsito seguro é salutar para uma cidade. Quanto um trânsito seguro é econômico para uma cidade. Hoje, a nossa cidade tem uma despesa muito grande com acidentes e com o pós-acidente. Peço desculpas que eu esqueci um telefone aqui ligado. Se você desligar, também você vai ficar morto depois, né? Eu vou passar aqui duas comunicações que eu recebi via Facebook. Eliário Garça diz o seguinte: Léo, boa tarde. Sou morador da Avenida Rio Madeira, que é essa nossa aqui, Nova Esperança. A título de reivindicação, eu peço à Prefeitura para construir 2 lombadas de cimento no trecho que fica entre as ruas dos Oleiros e a Castelo Branco, devido aos carros passarem em alta velocidade. Eu não sei se você já se situa mais ou menos onde é que é a Rua dos Oleiros, mas seguindo aqui, quem vai para o Parque Ecológico, ela vai ficar ali no meio do caminho. É um trecho extremamente complicado. Você tem ali pelo menos uns 3 ou 4 condomínios e a reclamação dele, eu acho que a solução não é essa, não é lombada. Eu nunca vi lombada como solução, mas a reclamação dele tem todo sentido. E eu vou aproveitar, porque tem uma outra pessoa, Guzmão, Ulisses Guzmão. Já que um telespectador fez o pedido sobre trânsito, eu também quero fazer o pedido para a Prefeitura, para a mesma fazer um retorno na Avenida Rio Madeira, entre Amazonas e a Raimundo Cantuária, pois ali, entre esse trecho, não há nenhum retorno. Quem está trafegando na Jaci, Paraná, e precisa atravessar a Rio Madeira, não consegue, a não ser atravessar por cima do canteiro, pois o retorno mais próximo fica depois da Amazonas ou depois da Rio de Janeiro. Esse trecho é próximo ali ao Hotel Rondon, mais ou menos onde tem uma feira livre aos sábados e onde tem um ponto de estacionamento de frete de caminhões. Tá. Primeiro, a resposta para o município aqui da Rio Madeira. Tá? Eu acho que lombada é um equipamento previsto no Código Nacional de Trânsito, que tem a funcionalidade dela. Mas dentro desse trecho, onde a gente tem um deslocamento de um bom volume de automóveis, eu acho que para garantir segurança, fluidez e eficiência de fiscalização, nós estamos planejando o estabelecimento de sinalização de fiscalização eletrônica. Tá? Pardalzinho. Você falava do Pardalzinho, nós estamos indo um ponto acima do Pardal. Nós estamos falando de câmeras. Tá? Que aí você consegue ter planificação de utilização, porque você tem volumetria automática. Hoje os sistemas de comunicação evoluíram muito, né? Então, você, ao passar o veículo, ela vai contando e vai segmentando qual é o tipo de veículo. Os sistemas de gestão semafórica que nós temos hoje já faz isso. Nós precisamos só incrementar e aderir com um sistema de câmeras que a gente está planificando. Eu não sei se esse ano a gente consegue por causa da dotação orçamentária, mas se a gente consegue já para o ano que vem começar a estar fazendo isso. Negrão, de 0 a 10, você daria quanto para esse sistema semafórico que nós temos em Porto Velho hoje? O sistema de gestão, né, da forma que nós estamos fazendo hoje, né, nesses últimos 20, 30 dias, o sistema semafórico de Porto Velho está bom. Aonde ele peca? No planejamento de instalação. Alguns semáforos, a gente tem tentado entender o porquê que estão ali, o porquê que foi colocado, qual é a parametrização que foi utilizada. Ver a história dele. Tem que entender, porque pela boa técnica ele deixa dúvida. Ele deixa a dúvida. Né? E aí a gente tem que entender também que algumas obras viárias foram feitas, alguns sentidos foram alterados, então a gente tem que adequar e melhorar e também não pode adotar a história da terra tombada, né? Terra arrasada. Não dá para arrancar tudo e começar tudo do zero. Não, isso seria imoral, isso seria desrespeitoso, tanto com quem executou, né, quanto com o município. E a gente tem a preocupação de construir progresso. Então, para construir progresso, você tem que entender qual é o teu problema e a encontrar a solução, aplicar a solução correta.
Para esses estudos técnicos, a gente trouxe um secretário adjunto, né, que é um cara maravilhoso chamado Flávio Murilo Bueno Torres. O Murilo é engenheiro de trânsito? Um engenheiro de trânsito fabuloso, um cara que tem 33 anos de experiência na Secretaria de Transportes de São Paulo. Pelo amor de Deus. Né, onde ele foi membro da executiva da CET, né, durante 25 anos na assessoria da presidência. É um dos caras que ajudou a implementar o setor de treinamento e desenvolvimento, a escola dos engenheiros e arquitetos da CET, né? Ele é um dos caras que implementou, né? Então, com isso, a gente trouxe o Murilo para que ele possa difundir esse conhecimento. E é um cara de uma generosidade ímpar, né? Porque ele estava outro dia com os agentes de trânsito na frente da estação ferroviária da Rio Madeira, na reinauguração ali do espaço aberto. Ele, ao invés de participar da solenidade, ele ficou ajudando o pessoal a apitar trânsito, a coordenar o espaço. Me lembro disso. Né? Eu fiquei pensando, quem é esse cara que está aí? Isso é o engenheiro de trânsito. Para que os agentes possam ver num exemplo, né, prático de um cara que tem mais experiência, que tem uma vivência, que ele está ali para colaborar. Né? Essa generosidade dele é uma coisa que merece aplauso, né? É um grande companheiro de trabalho, é um grande profissional. Bom, eu te perguntei de 0 a 10 como é que fica o sistema semafórico, você me falou a respeito dele todo, mas não disse. Ele tá indo bem, né? Eu hoje dou 10. Eu dou 10 porque hoje nós temos uma equipe de 12 agentes de transporte, todos daqui de Porto Velho, que são os caras que fazem a programação, que fazem a parametrização, que colocam a fiscalização em loco quando há qualquer problema, e que se der qualquer problema, se o sistema sair do ar, ele já tem técnica e capacidade para ir no local com o cabo específico, ligar no semáforo e reprogramar com o laptop. Eu tenho que dar 10 para esses meninos. Né? Aliás, Júnior e Alec, que são os dois responsáveis lá pela divisão, parabéns. E para toda a equipe. Beleza. Bom, sistema de transporte público, sistema de transporte de ônibus, eu não gosto de chamar de sistema de transporte público porque a gente tem uma série a gente tem aí mototáxi, tem táxi de aeroporto, tem táxi do interior do estado, tem táxi pirata, enfim, a gente tem de tudo aqui. Tem van escolar, tudo isso aí que é transporte público. Daqui a pouco é capaz até de ter Uber, que não tem ainda, mas vamos deixar passar essa discussão para a gente ver para onde é que vai. Mas eu vou parar ali no ônibus, que esse é o grande gargalo que a gente vem enfrentando aí já há muito tempo e que atende a grande parte da população. Como é que nota você daria para esse sistema que está aí, envolvendo qualidade de ônibus, quantidade de ônibus e trajeto? Agora, com trajeto que está defasado 31 anos, eu tenho que começar a dar nota para o trajeto. A nota do trajeto é 2. E eu dou 2 porque ele transporta 60 mil pessoas. A capacidade da frota, 160 ônibus, eu posso transportar 110, 120 mil pessoas. A qualidade da frota, a idade da frota é boa. A idade da frota não está absurda, não tá baixa. Pela precificação existente hoje, né, ela está nem condizente, porque pelas vias que os ônibus passam, e as vias estão muito ruins, principalmente nos trajetos que você pega fora da região central. Zona Leste, Zona Sul. Zona Leste, Zona Sul, setor chacareiro, né? A gente está vendo que as vias estão muito prejudicadas e é um trabalho que nós não vamos fazer em 3 meses. É um trabalho que é impossível você fazer em 3 meses. Se o Quinto Beck entrar com todo o esquadrão dele, com todas as máquinas da prefeitura, a gente trabalhando todos os dias, levaria 1 ano, 1 ano e meio para a gente conseguir acertar pavimento. Acertar só o pavimento. Não estou falando de fazer asfaltamento, não. Estou falando só de deixar básico a trafegabilidade. Isso interfere no custo de operação. Se eu tenho um custo alto e tenho uma demanda baixa de ocupação, eu vou ter prejuízo na prestação. E aí qualquer empresa que tenha experiência, que tenha expertise, vai se reter
para implementar se segurar para poder fazer investimento, né? Não dá para fazer, né? Não, e mesmo para participar de uma licitação. Por isso que eu estou falando que a gente precisa replanejar o serviço para quando a gente oferecer o serviço ele ser atrativo. Porque transportando 60 mil pessoas com 160 ônibus, com o custo do diesel, o preço que é, com os impostos que incidem, né, com as demandas de gratuidade que são impostas por leis, né, fica uma pavimentação miserável. Pavimentação miserável. Né, a gente tem que ir devagar para fazer essa avaliação negativa. Né. Eu tenho que dar um crédito para quem está tendo coragem de executar, porque este é o serviço público. O sistema de transporte coletivo de passageiros é essencialmente o serviço público de transporte. Os outros são auxiliares. O sistema de transporte escolar, o sistema de táxi, o sistema de mototáxi, o sistema de fretamento, né, são auxiliares do sistema que é de fato o sistema público de transporte. Esse sistema público de transporte, ele é tão bom, ele é tão necessário para uma cidade, que ele não pode sofrer solução de descontinuidade, que ele é um direito do cidadão e é um dever do Estado. Então você não pode simplesmente extingui-lo para pensar em outro. Pode pensar em outro tipo de transporte, pode ou deve pensar em outro tipo de transporte, como VLT ou alguma outra coisa, com as características de Porto Velho, ou a gente deixa esse assunto para tratar daqui a 20 anos? Não, a gente tem que pensar que a nossa cidade ela não pode ser pensada de hoje para amanhã. Nossa cidade tem que pensar em tomar a condição de capital do Estado, da importância que tem a capital do Estado, né, e ser exemplo. A gente tem que pensar assim nas atitudes transformadoras de um bom trânsito. A gente tem que pensar aonde é viável parametrizar um sistema de linha rápida, aonde as nossas vias comportam, porque o desenho da cidade no mapa é bonito. O desenho me apaixonei por essa cidade de cima, do avião. Olhei lá e vi o desenho de ser aqui. Aí quando você desce com uma trena na mão, precisando planejar, você fica preocupado, porque tem muita área que foi ocupada. Essas áreas ocupadas, as pessoas entraram, construíram as suas casas e reduziram a caixa viária. A caixa viária, leito carroçável e calçada. Então você tem uma caixa mínima definida de 12 metros. Tem rua aqui que você passa, ela não tem 8. Apesar de ter 14 metros. E aí o pessoal está utilizando a calçada como se... vai aumentar. Utilizando a rua como se calçada fosse. Ou pior ainda, puxa a casa mais para frente e constrói a calçada no padrão. Então, se não houver respeito no tamanho do lote, se não houver respeito à capacidade construtiva e não houver uma definição correta sobre isso, o prejuízo da cidade vai ser perene. Mas quando você desce para fazer planejamento, você encontra essas barreiras. Aí você tem que dar solução a esses problemas, enfrentá-los de maneira com respeito social, com atenção à população e com planejamento para a cidade poder crescer. Negrão, além da parte de educação, que você vai ter que vender, e muito bem isso, porque a educação é venda, né? Você vai ter que vender uma ideia e mostrar que essa ideia é melhor sem que as pessoas vejam. Quer dizer, você vai ter que enfiar na cabeça das pessoas que aquilo ali é melhor. Além disso, você vai ter que ter transversalidade com algumas secretarias. Nós temos sérios problemas aqui de ocupação de terrenos, de lotes. Nós temos a questão das vias urbanas mal feitas, mal dimensionadas. Nós temos problemas nas calçadas, que também aí envolve você e envolve também a Secretaria de Obras. Como é que você está se arrumando com esse leque todo de coisas? Porque você vai ter que dar uma solução meio que corrida. Não dá tempo, a gente não tem muito tempo. Quando passar a chuva agora, a gente vai ter um outro tipo de problema, que é a poeira. É a poeira e a fumaça. E a fumaça. Não, se Deus quiser, esse ano não tem fumaça, graças a Deus. Diminuiu. Eu te falei no começo da nossa conversa que nós temos a sorte de estar sendo capitaneados por um grande gestor. O Wildon é um cara que tem visão, que tem conhecimento e que faz uma gestão muito boa. E essa gestão muito boa passa para a integração dos secretários.
Hoje todos nós nos comunicamos muito bem, todos nós interagimos muito bem, um apoia o outro e reconhece a eficiência e a necessidade do outro e procura na deficiência apoiar o outro. Então é uma gestão que visa mesmo desenvolvimento, é uma gestão que tem uma preocupação com a execução de uma grande obra. É construir progresso mesmo, não é só dizer no disco de projeto de governo. Não é fazer. Não é só um lema, né? Não, é fazer. Só para a gente encerrar, você vai precisar comprar câmeras, comprar cabos, fibra ótica, colocar isso, levar para uma central, enfim. A cidade já tem fibra ótica, a cidade já tem um sistema que a gente pode adequar com isso. Nós já temos 4 câmeras instaladas que estão, dependendo de manutenção, nós estamos correndo atrás, né? E estamos planificando para nesse ano ainda ver se a gente consegue instalar pelo menos umas 15 câmeras e até o final da gestão, que são 4 anos de gestão do prefeito Wildo, nós vamos ter um controle efetivo disso. Dinheiro para isso? Dinheiro para isso nós vamos planejar, nós vamos executar e vamos fazer, porque é viável. Bom, eu lhe desejo toda a sorte do mundo. Queria lhe agradecer mais uma vez você ter vindo aqui. Você falou em planejamento, a gente tem um outro termo que a gente está inaugurando aqui em Porto Velho. Como a gente é ruim de planejamento, a gente está falando de fazejamento. Eu acho que você vai ter que adaptar isso aí nesse seu planejamento, o fazejamento. Ou seja, é trocar o pneu do carro com ele em movimento. Nós estamos fazendo isso também, né? Mas sempre pensando no futuro. Prova disso é que nosso trabalho começa nas escolas, né? Não só na porta da escola com sinalização, como nós implementamos, mas também com a equipe, a divisão de educação, que todo agente de trânsito agora é um agente educador. Porque o pedido nosso é que quando a equipe de educação vá para a escola, ela leve uma equipe de agentes que nunca foi a uma escola, numa sala de aula, para ver o benefício que isso faz para aquela criança. E aí a gente multiplica isso. Paralelo a isso, nós estamos terminando também a escola vivencial, que é uma escola de educação de trânsito e transporte. Sempre que você quiser falar sobre trânsito, aparece. Tá? E eu já te convido de imediato, a hora que a nossa escola vivencial tiver para ser inaugurada, eu gostaria que você fosse lá nos prestigiar e apresentar essa escola para a cidade. Estarei presente. Eu tenho uma pessoa que me perguntou a respeito de carteiras para idosos. E como tirar, como é que isso funciona e se existe algum trabalho para ser feito pelos agentes de trânsito ou pela Centram para que as pessoas respeitem isso, como respeitem também a questão das faixas de pedestre. Olha, isso é educação. Isso é educação, isso é cidadania. A carteira do idoso e a carteira do deficiente, se você entrar no site da prefeitura e for lá na página da Centram, você já pode imprimir o formulário de solicitação e lá vai ter também a documentação que você precisa. Perfeito. Imprimiu isso, chegou na Centram das 8 às 14 horas, a Ana Paula, a nossa funcionária dedicada exclusivamente para esse atendimento, ela vai atendê-los e eu vou ter enorme prazer de assinar o documento na hora. A Ana Paula é a única funcionária que tem autorização para entrar na minha sala a qualquer momento, porque esse cliente não espera um minuto. Tá? Ele sai já com o seu documento. Isso porque também nós vamos fazer uma campanha educativa. Tá? Hoje nós tivemos reuniões, inclusive no shopping, daqui, seu vizinho quase, né? Orientando lá, pedindo a parceria do shopping, porque o Código Nacional de Trânsito hoje nos autoriza a multar dentro desses estabelecimentos comerciais. Inclusive supermercados. Inclusive supermercados, shoppings, todas essas áreas. Então nós vamos estar intensificando a fiscalização para que o respeito seja em qualquer lugar, não só na rua como no estabelecimento comercial, porque o idoso e o deficiente têm que ter esse direito garantido. Muito obrigado. Tá? Eu agradeço. O idoso aqui agradece. É isso. Obrigado, Negrão. Foi um prazer muito grande. Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua com o nosso Cidade Alerta de hoje.